capítulo 6, livro de Hebreus, capítulo 6, e eu quero ler o versículo 13, de 13 em diante. Hebreus 6, 13 em diante. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto com que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por todos nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. A âncora da nossa alma. Vivemos tempos de muita fragilidade nos relacionamentos. Vivemos tempos difíceis, onde a gente não tem segurança nenhuma no futuro. Aliás, todos os dias a gente vê notícias após notícias, e cada uma delas, das que a gente ouve, nos traz mais medo do futuro, cada vez mais escuro. E você pode olhar isso em todos os níveis. Por exemplo, se você pensar em segurança, você tem certeza de que o amanhã não vai ser mais seguro do que hoje? Porque essa geração que está sendo produzida e a forma como está sendo levada e encaminhada, estão fazendo de tudo para destruir a moral e o caráter das crianças ainda pequenas. Vocês podem imaginar quantas crianças, enquanto nós estamos aqui agora, neste momento, tem crianças sendo, aliciadas, maltratadas, estupradas, infelizmente. Agora eu te pergunto, o que será desta geração que está acontecendo com elas hoje? Como será o futuro delas? Onde a moral se perdeu, o que era certo, a gente tem vergonha, o que é errado é aquilo que sobressai e está tudo bem. Se você olhar em outras direções, maridos e mulheres, quantos divórcios e quantos outros não se divorciaram, mas estão, completamente destruídos dentro de casa? Quando você olha para esta geração, a minha geração, eu vejo tanta gente que não consegue sair de casa porque ela tem medo, ela tem depressão, elas têm ansiedade em último grau. Alguns deles estão hospitalizados e não sabem o que vai ser do futuro. Eu lhes digo, o futuro é incerto, é tenebroso. Quando você olha para as nações, vocês lembram? Este ano, aliás, desde a pandemia, o negócio está ficando cada vez mais feio, mas este ano,
sabe, a economia mundial, a forma como os governos estão se movendo, sabe, não só o que está acontecendo na guerra, mas como eles estão se preparando para uma guerra generalizada. A gente olha e vê hoje, quando você precisa de alguma pesquisa, os estudantes correm no chat GPT, não é isso? Nas IAs, de tantas as formas, mas escutem, pode ser que amanhã isso se torne um laço terrível para a nossa geração. Quando elas tomarem conta, as inteligências artificiais forem maiores do que as inteligências, sabe, normais dos homens, você pode imaginar para onde nós estamos indo? E você percebe, e como pastor, a gente conversa com muita gente, e o que eu vejo é gente com medo do futuro, apavorada, sem saber que seu emprego daqui a pouco já não existirá mais. Sabe, que os casamentos podem não existir mais, que os relacionamentos de pais e filhos estão completamente deteriorados e você não sabe o que será do futuro. E as pessoas, irmãos, estão caminhando apavoradas. Escuta, sempre o mundo teve medo. Houve medo em todos os lados, em todas as épocas, mas na nossa época, irmãos, não tem nada que aponte dizendo assim, o futuro será glorioso. Absolutamente nada, é só olhar, e eu estou falando de questões naturais. E as pessoas andam de alguma forma que tateando, procurando de alguma forma, sabe, conselhos, palavras que possam aliviar o peso da sua carga. E é o medo que está dominando os homens e as mulheres. E se pergunta, meu Deus, para onde nós vamos? O que está acontecendo com a nossa geração? E o meu medo não é com a nossa necessariamente, mas é com a próxima que está se levantando. Porque o que temos de pais, sabe, irresponsáveis, e outros que realmente não sabem o que fazer, e outros porque foram molestados, estão molestando, passando para as futuras gerações. E se o nosso legado como igreja, como homens e como mulheres, sabe, nós não passarmos para a futura geração, eles vão se perder. Cai sobre nós uma responsabilidade muito maior do que você se livrar do perigo. Porque às vezes a gente pensa assim, meu Deus do céu, eu vou me livrar disso. A questão é como você vai se levantar para livrar outros. Amém? Deus não nos chamou, irmãos, só para o escapismo, nos livrar dos problemas, mas nos levantar na geração em que vivemos, para levantar outros para viverem segundo o propósito pelo qual elas nasceram. Amém? Deus tem um propósito para cada pessoa neste mundo. Agora, ele colocou a nós, vocês lembram quando Jesus ensinou aquela oração que todo mundo sabe, né? O Pai Nosso, o Pai é nosso que está no céu, não é? Mas que ele diz, o pão não é meu, não é isso? O pão é nosso. O que ele está dizendo? Vocês precisam compartilhar não somente o pão, mas a vida. Vocês precisam entender que nós precisamos passar para outros aquilo que nós recebemos. De graça recebemos, de graça nós damos. Agora, qual é o problema? As pessoas não têm segurança. O problema não é aquilo que acontece do lado de fora, porque do lado de fora só tem trevas, mas se no teu interior houver luz, mesmo que haja trevas, você estará seguro. Amém? O que Deus quer, irmãos, não é gerar uma luz do lado de fora das pessoas no mundo. Ele quer gerar um mundo novo no coração e na mente de cada ser humano, daqueles que se rendem a Ele. Por isso ele disse assim, enquanto eu estou no mundo, eu sou, mas depois ele disse, mas vós sois. É interessante que primeiro ele disse, enquanto eu estou, eu sou, mas eu vou para o Pai, e agora não sou eu mais que serei luz, a luz será você. E vou dizer mais a você, você não pode esconder-se debaixo de um alqueire, porque uma luz não foi para ficar debaixo de um alqueire. E quantos de nós estamos nos escondendo? As trevas estão aí, e tudo que você quer é se livrar. Ei, lembre-se, Deus te deu uma responsabilidade. Amém?
E essa responsabilidade você precisa levar para os seus filhos, precisa levar para o lugar onde você trabalha, onde você vive. Porque se Deus te colocou no lugar que te colocou, por pior que seja a treva, e por menor que você seja como luz, você será a única lâmpada que talvez Deus tenha colocado ali, e você precisa brilhar. Não apague a luz de Deus no seu coração. Não apague, Deus conta comigo, Deus conta contigo. Deus nos chamou para a luz. Mas tem uma outra coisa, Jesus disse também: cuidado para que a luz que esteja em ti não seja trevas. Sabe, alguns estão na luz, mas o seu coração foi levado com tantas coisas que ele virou trevas também. Jesus disse: cuidado. É preciso nós brilharmos. É claro que às vezes a gente fica: meu Deus do céu, eu vou ter que brilhar? Sim. Bem, mas o que tem a ver com o texto que eu li? Quase nada. Então eu vou voltar para ele. É porque eu estou falando de que você e eu precisamos confiar em Deus. Aí Deus, para se revelar a Abraão não conhecia Deus. Lembra quando Deus disse a Abraão, lá em Gênesis 12, sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, né? Te abençoarei, te engrandecerei, ser tu uma bênção. Abraão não questionou, ele saiu, mas Deus precisou ter um relacionamento com Abraão, e Abraão não entendia muito, e Deus fez um juramento. Abraão sabia o que era juramento. Só que Deus não tinha por quem jurar. A gente sempre jura por algo maior. Lembra quando você era criança, pela bênção da minha mãe? Não era assim que a gente fazia? Não é? Pela bênção de fulano de tal, porque você está jurando por alguém que é maior do que você. E o texto está dizendo: e olhando Deus, por não ter ninguém superior a ele, por quem jurar, ele jurou por si mesmo. Lembra que ele disse para Jeremias? Jeremias: eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Ele está dizendo assim: ei Abraão, você precisa ter segurança quando você caminhar sem saber para onde vai, porque a questão não é a ordem que você recebe. Me ouça aqui em nome de Jesus. A questão não é a ordem que você recebe, mas é quem te deu a ordem para seguir. O que te dá segurança não é aquilo que te disseram, mas é quem falou. Sabe, e Deus estava dizendo assim: Abraão, você tem que crer, não é apenas na palavra que eu disse, mas quem deu a palavra. E eu te digo esta noite, você precisa colocar a sua vida, sabe, em consonância com a palavra de Deus, porque é ela que nos dá segurança para os dias maus. Escutem, quando Paulo escreveu aos irmãos Efésios, aos de Éfeso, né? No capítulo 6, ele diz assim: vai chegar o dia mau. Escutem, vai chegar mesmo. Tem dias tão terríveis e que você não sabe o que fazer. E aí você vai lembrar daquilo que Deus disse a Isaías, sabe, que ouça nos dias maus, ou ouça nas trevas aquilo que eu te falei em plena luz. Sabe o que Deus está dizendo? No dia que o mal chegar, você deva lembrar do que Ele te falou na sua palavra, ou talvez uma palavra que Ele disse direta ao teu coração. Às vezes você faz perguntas e Deus te dá respostas, mas aí quando está tudo bem você diz glória a Deus, mas no dia mau, o que é que você vai fazer com aquela palavra que você recebeu da parte do Senhor? Porque ela vai revelar na verdade se você acredita nele ou não. Agora, Ele continua dizendo que nós estamos e nós precisamos de uma âncora para a nossa alma, para ter segurança, para que você, no meio das trevas, no meio da luta, no meio do desafio que nos aponta a cada dia, mostrando um futuro incerto, e o que você tem que olhar é para saber aquilo que Deus disse, que as trevas iriam chegar, mas em você apareceria o sol da justiça trazendo luz, amém? Ah não, esse é um texto bom para ler, então abra. Malaquias capítulo 4, eu acho que é um bom texto para a gente ler, apesar de não ter me programado para isso, mas vamos lá. Eu estou correndo para terminar a minha palavra de hoje.
Quem não sabe onde está Malaquias, você lá vai aí em Mateus, tá? Pega em Mateus, que é mais fácil. Primeiro livro do Novo Testamento. E volte só uma página e você vai achar, inclusive, o capítulo 4. Então não tem erro. Amém? Todos acharam? Se não acharam, ouçam. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia vem e os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Agora o versículo 2 para nós: mas para vós que temeis ao Senhor. Eu estou falando com alguém aqui que teme ao Senhor? Amém? Então, para você que teme ao Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis, escutem, saireis e saltareis como um bezerro solto da estribaria. Ele está dizendo, no dia mau, no dia que Deus enviar o juízo sobre a terra, e não ficará nem raiz e nem ramo, nesse dia, quando todas as coisas parecem ter chegado ao fim, ele disse, mas para vocês nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, e ao invés de vocês ficarem com medo, vocês ficarão igualzinho um bezerro, hein, Bruno, que sai da estribaria pulando, sabe, quando é solto. Eu preciso entender isso, que o dia mau vem, mas o Senhor está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, sabe, razoemos o Salmo, lembra do Salmo, Salmo 48, Salmo 46, né, Salmo 46, meu Deus, eu estou ficando velho, mas vamos ler, Salmo 46, eu sei ele de cabeça, mas tem hora que foge, vamos lá, mas vocês sabem. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem a sua fúria, os montes se estremeçam a um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações ele efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima o carro no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tem guerra, mas ele põe termo, Márcio. Sabe, ele diz assim, enquanto as coisas estão tumultuando, ele colocou um rio, sabe, no meio da sua cidade. Sabe o que ele está falando? Ele colocou o Espírito dele no nosso coração. Então pode acontecer o que acontecer, você estará seguro. Amém? Meu Deus, o meu tempo, disse a vocês, e eu vou terminar mesmo, é só uma introdução para o próximo domingo. Mas eu estava lembrando que a gente só faz aliança com quem a gente confia. Sabe, ninguém faz aliança, na verdade o mundo é feito de alianças. Eu fico pensando, quando um homem ou uma mulher, eles se juntam namorando, e aí até já estão morando junto, pergunta assim, quer casar comigo? Não, casamento é só um papel, já chegaram isso para mim. Pastor, mas casamento é só um papel, eu digo, se é só um papel, então por que tu não assina? Entende? É só um papel, então se é só um papel, tu não assina por quê? É porque a gente só, irmão, faz isso quando a gente confia no outro. Quando a gente não confia, a gente fica todo com medo, meu Deus do céu, eu vou assinar esse negócio e não vai dar certo daqui para frente. Eu lembro, João Filho, o pastor Estevão, que alguns aqui eu tenho certeza que ouviram falar ou conheceram ele contando quando era jovem pastor no interior do Piauí, e uma jovem se converteu ao Senhor, e ela muito animada aí na igreja, e ela disse, pastor, eu queria falar uma coisa para o senhor. Ele disse, pois não, minha filha. Ela disse, eu tenho um noivo, mas ele ainda não se converteu, e eu queria trazer ele para o senhor falar de Jesus para ele.
quem sabe ele se converte. O pastor disse, tudo bem, então pode trazê-lo. Então chegou no dia, o jovem foi conversar com o pastor, e o pastor começou a falar de Jesus para ele, começou a falar, dizendo, meu filho, eu não posso casar você, porque você não pode casar com ela, porque ela é crente, você não é, a gente não faz casamento entre crente e quem não é crente, a gente só faz assim, porque é assim que a palavra de Deus diz, foi explicando. Então, para você casar com ela, você tem que entregar sua vida para Jesus. E o homem ficou só ouvindo. Quando terminou, o pastor olhou para ele e disse, meu filho, tu quer entregar a tua vida para Jesus? Ele olhou sério e disse, pastor, por causa dessa mulher eu estou entregando minha vida até para o diabo. E por causa dessa mulher eu entrego minha vida até para o diabo, eu quero é casar com ela. Na verdade, o que ele estava dizendo, ele não queria entregar a vida dele para Satanás. É que ele era tão apaixonado que se esse fosse o preço, ele pagaria, amém? Então, porque ele amava, era apaixonado, e a única coisa que ele queria era agradar aquela moça. Então, se para isso, e olha, eu não estou falando da agora, porque ser crente hoje é chique. Naquela época era perder, às vezes, a bênção do pai, da mãe, passar vergonha. Imagina, há 60 anos atrás, 70 anos atrás, como era o evangelho, e o cara olhou e pensou no preço que ele ia pagar. Ele disse, eu não estou nem aí para aquilo que eles vão dizer, mas se for esse o preço, eu não tenho nenhum problema, eu entrego minha vida até para Satanás, mas eu não perco essa mulher. Isso é paixão? Isso é amor? É alguém querer caminhar com outro? Isso é segurança, e é disso que o texto diz, olha, vocês precisam ter segurança, vocês vão caminhar na vida e vão caminhar com Deus. Deus fez um juramento e jurou pela sua própria palavra, então por isso vocês precisam acreditar. Sabe, você andará bem ou mal, dependendo de como você se relaciona com Deus. Foi na quarta-feira, a Rosália me fez uma pergunta, e eu respondi a ela, e eu acho que eu vou terminar com isso aqui. E ela perguntou assim, pastor, tem gente, por exemplo, assim, eu estava falando de fé, tem gente que, assim, acredita em Deus, porque eu estava lendo aquele texto de Hebreus, capítulo 6, capítulo 11, versículo 6, aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, né? E elas estavam dizendo assim, pastor, mas às vezes a pessoa crê em Deus, tem fé, mas assim pensa, eu mereço, sabe? Deus é bom, eu sei que Ele faz, mas eu mereço. Eu disse a ela, digo, Rosália, tem pelo menos 4 aspectos de como a gente vê Deus e como Deus nos vê. Sabe aquelas pessoas, aliás, eu vou dizer aqui para vocês, em nome de Jesus, não fala, quando alguém perguntar, como você está? Estou melhor do que mereço. Não fala isso é bobagem. Isso é bobagem, parece espiritual, parece até humilde, é coisa nenhuma, é de quem não conhece a Deus. Amém? Ei, você merece o céu. Não é que você merece por causa dos teus próprios merecimentos, mas há alguém que mora em você, chamado Espírito Santo, amém? Então, se você é dele e o Espírito Santo está em você, então saiba de uma coisa, você merece muito mais, viver uma vida em abundância. Mas voltando aqui, eu digo, olha, você pode olhar para Deus e se perceber apenas servo de Deus, e não tem nada de errado você ser um servo, porque Ele é um bom Senhor. Então você pode se relacionar com Deus como um servo, e Deus sendo o teu Senhor, glória a Deus por isso. Só que Jesus disse, vamos mudar de nível. No final do seu ministério Ele disse, eu não vou mais chamar você de servo, mas vou chamar você de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Ou seja, enquanto você é servo, você não sabe qual é a vontade de Deus, e nós precisamos ser cheios do conhecimento da sua vontade. Lembra de Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável, o quê? Vontade de Deus. O servo, Jesus disse, ele não senta à mesa, pelo contrário, sabe o que o servo faz?
ele depois de havido feito tudo, ele se sente servo inútil, mesmo fazendo tudo. Eu acredito que muita gente na igreja apenas se percebe servo e ele faz tudo para tentar agradar a Deus, e quando termina ele se sente inútil. Então você pode andar nesse relacionamento, mas você pode ser chamado de amigo e sentar à mesa, porque o amigo é convidado para sentar na mesa, enquanto o escravo, ele somente trabalha, o amigo goza da presença do seu amigo, e eles conversam entre si, contam seus segredos, às vezes até empresta dinheiro, sabe? Às vezes faz coisas que outra pessoa não faria, ele só vai fazer porque é seu amigo. Mas há o terceiro nível que a gente precisa entender, que é de filhos. Aí, escuta bem, se você for meu amigo, você vai lá em casa, eu vou te convidar para tomar um café, e você vai e fica na sala, e a gente bate papo, amém? Mas a sua intimidade chega até mais ou menos aí, a gente pode sorrir, contar segredos, mas um filho não. O meu filho, quando chega, sabe, em casa, ele não pergunta: mamãe, papai, vocês por acaso podem me dar um pouquinho de comida? Eles fazem isso? Nem os meus, nem os seus. Eles correm direto sabendo o que tem na geladeira para comer, não é isso? Ou vai no fogão, e se não tiver, eles ficam zangados? Se um amigo chegar na tua casa e te pedir comida, tu não tiver, ele vai ficar zangado contigo, vai ficar até triste, mas zangado não. Mas teu filho fica, porque ele é filho, ele merece. Amém? E se está doente, ele vai dormir aonde? Na cama de papai e mamãe. Não é assim? Um amigo não faz isso? Eu estou falando de grau de afetação, como Deus olha para nós. Ele diz: não, o filho já muda de patamar. E então, que tipo de relação você tem com Deus? Se é de servo, você vai viver nesse nível. Se é de amigo, você tem a sua afetação, mas se é de filho, a afetação é totalmente diferente. Amém? Estão entendendo? Mas existe o quarto, que para mim esse é o mais profundo. Sabe o que a Bíblia vai chamar? Noiva de Cristo. Aí o nível muda. Esposa. Sabe, você vai deitar no seu quarto e olha a sua esposa, ela diz assim: ei, aqui não, aqui é meu lugar. Ela vai dizer isso? Só se ela estiver zangada contigo, né? E aí tem que ser uma zanga muito grande. Mas aquele é o lugar dos dois. A intimidade é com profundidade. Eles se veem nu, e eu estou falando nu em todos os aspectos mesmos da vida, e não se envergonham. Para os seus amigos você conta até certo grau de segredos. Agora, no caso de marido e mulher, não conte o seu segredo, para você ver a confusão que você arranja. Planeje alguma coisa e não diga para o seu cônjuge. Ela vai se sentir traída, porque a transparência é a coisa principal no relacionamento. E a palavra de Deus está nos dizendo que nós somos noiva de Cristo, amém? Esposa do Senhor. Ele está dizendo assim: olha, tudo que é meu é teu. No dia que eu casei com Erlen, sabe, a partir daquele dia, tudo que é meu pertence a ela, e tudo que pertence a ela pertence a mim. Quando você veio a Jesus, sabe, e você fez uma aliança com Ele, tudo que pertence a Ele pertence a você também, amém? E ninguém pode revogar. Lembra de Gálatas 3,15, que diz assim: ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez revogada, ninguém pode acrescentar coisa alguma ou revogá-la. Ou seja, você tem uma aliança com tua esposa, com teu esposo, ninguém pode tirar isso. E o que ele diz? Olha, se ela meramente humana acontece isso, imagina uma aliança que foi feita com a própria vida de Deus. Para ter uma aliança com Deus, Jesus deu a sua vida, amém? Mas para você ter uma aliança com Ele, você terá que dar a sua. Escutem, Jesus deu a vida. Lembra? É Mateus 26, né? 26. Este é o cálice da nova aliança derramado em favor de vós para a remissão de pecados. Ou seja, Ele deu a vida, Ele disse: esse é meu corpo, sabe? Quando Ele pegou o pão partido por vós,
Depois ele disse: aqui é o meu sangue, é a minha vida. Mas como você vai ter vida nele? A menos que você morra. A minha pergunta é: você tem coragem? Jesus não teve medo de dar a sua vida. E a minha pergunta a você: por que fica muitas vezes, fazendo de contas que não ouve a voz dele? Tudo isso que eu estou falando a vocês, trazendo, é para dizer que há segurança em Jesus e você precisa dar a sua. Imagine alguém que foi capaz de dar a vida dele por você. Será que você não pode confiar nele? Se ele deu a vida, o que mais ele não fará? E a pergunta é: e por que ele deu a sua vida, você é incapaz de dar a sua? Jesus nos chama, irmãos, para mais do que, ouvir uma música, ouvir uma boa pregação, estar na igreja. Ele diz assim: você precisa me dar a sua vida. E a minha palavra hoje é: entregue sua vida ao Senhor. Lembra? Entregue o teu caminho ao Senhor. Faça o quê? Confia. E o mais? É hora de dar a vida a Jesus. É muito bonito a gente assistir os filmes Jesus dando a vida dele por nós, né? Glória a Deus. Quem perder a sua vida por amor de mim, fará o quê? Achá-la. Os que os Hebreus está dizendo: vale a pena acreditar nele. Você tem medo do futuro? Ele é a âncora onde você pode colocar, o seu porto seguro, a sua âncora, e está firmado na sua palavra. Essa palavra desta noite é para dizer para você que ainda não se rendeu a Cristo: está na hora. Não tenha medo, ele é confiável. Deus é confiável. Você pode se entregar totalmente, que você jamais será decepcionado. Ele não vai decepcionar você. Pelo contrário, ele vai pegar você num poço, muitas vezes um tremedal de lama, como diz o Salmo 42, eu acho, Salmo 40, né? Ele pegou os meus pés num tremedal de lama e me pôs os pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Sabe por que você ainda não decidiu caminhar com Jesus? É que no fundo você não acredita muito nele. Como disse no início, sabe por que o sujeito ainda não casou com a sujeita? É porque talvez um não confie no outro. Entende? Mas quando se confia, se faz igualzinho a história que eu contei do rapaz que disse para o pastor Estevão. Ele vai cegamente. Quando você confia em Jesus, você não tem medo de caminhar com Jesus, de perder sua vida em Jesus. Pelo contrário. E a palavra é: quando ele não tinha por quem jurar, ele jurou por si mesmo, porque não tinha algo superior que ele pudesse fazer isso. Ele está dizendo assim: eu jurei por mim mesmo. E para finalizar, só isso aqui, ele jurou pela sua própria palavra. Não foi isso? A pergunta é: e quem é a palavra dele? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E vimos sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando o escritor aos Hebreus fala, dizendo que antigamente ele falou aos pais por meio dos profetas, mas nestes últimos tempos ele falou pelo seu próprio Filho, que é a expressão, a fala exata de Deus. Quando Deus jurou pela sua própria palavra, ele jurou por aquele que morreu por ti e morreu por mim. É tempo de se voltar para Deus. Do lado de fora, alguém disse
para um pastor. Eu li isso em 90 e pouco, mas eu gostei da expressão. O cara disse para o pastor: rapaz, pastor, eu não vou para a igreja. Aí o pastor disse: mas por quê? Ele disse que a igreja é igualzinho a arca de Noé. E o pastor disse: como assim? Ele disse: tem todo tipo de bicho lá dentro. E mais, você não tem noção do fedor que é lá, esses bichos. Aí o pastor olhou e disse: é verdade, mas eu tenho uma outra palavra para ti. Ele disse: qual? Tudo bem que tem tudo isso, mas é o único lugar que tem vida. Entende? Tem todo esse tipo de gente, mas é o único lugar que tem vida. Do lado de fora está todo mundo morto. E eu gostei da resposta do pastor. E essa palavra eu trago para vocês também. Ai, pastor, tem muita gente com defeito na igreja. Sim, nós estamos caminhando para o alvo, pela soberana vocação. Nós estamos a caminho de ser varão perfeito. E nessa caminhada, Jesus vai limpando. Há defeitos que a gente tem, que só Jesus sabe fazer, como tirar de nós. Outras, Ele mesmo manda a gente tirar. Mas outras, só uma palavra soberana dEle. E eu espero que Ele faça isso. Amém? Agora eu findo e eu vou fazer a pergunta de $1 milhão. Tem alguém aqui que ainda não rendeu seu coração para Jesus e deseja fazê-lo esta noite? Ele é confiável. Ele sabe que sem Ele você não vai muito longe. Ele sabe que se você não se render a Ele, o problema já começa aqui, mas o futuro ainda é pior. Porque você vai entrar numa eternidade sem Deus, imagina isso. Mas se você entregar o seu coração para Ele hoje, sabe de uma coisa? O seu futuro será glorioso na terra e a sua eternidade será maravilhosa. Ninguém que deixa pai, mãe, filhos ou afazeres aqui neste mundo, que não receba pelo menos 100 vezes mais, foi Ele que disse, 100 vezes, e por fim, a vida eterna. Eu acredito nisso. Vocês acreditam nisso? Acredita nisso? Então viva por isso em nome de Jesus. Amém? Talvez próximo domingo eu explique um pouco mais o texto, mas eu precisava fazer essa pequena introdução. Deus nos abençoe. Amém?